Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede. Aqui com vocês é o professor Marcelo Martins. Nesta aula de hoje, a gente vai estar destacando os elementos de onda, entre eles comprimento de onda, frequência, período, velocidade de propagação. Lembrando que hoje a gente apresenta a aula de número 2 do tópico de ondulatório. Então vamos lá, senhores. Antes de nós começarmos essa aula, eu peço o apoio de vocês para que vocês se inscrevam no nosso canal, ativa lá o sininho para poder receber os nossos vídeos em primeira mão, tá? E dá aquele like para poder, então, propagar esse nosso trabalho. Peço também que vocês se inscrevam em nosso Instagram, que tem aí um recorte do nosso Instagram, para ficar bem fácil a localização dele. Então, Física na Rede, professor Marcelo Martins. Nesse Instagram você tem acesso aos mapas mentais, resumo dos assuntos e também exercício resolvido. Então, vai lá, já se torna um seguidor do nosso Instagram. Bem, pessoal, dentro dos elementos de onda, é muito importante a gente conhecer a configuração de uma onda, bem como destacar esses elementos. Então, uma vez que nós tenhamos aqui uma onda transversal esquematizada nessa figura, é importante que a gente tenha aqui os pontos, localizar os pontos mais altos da onda. Ao ponto mais alto de uma onda, nós vamos estar chamando e denominando de crista. Então, os pontos mais altos aqui, da onda, são o que a gente vai estar chamando de crista da onda, tá? Nós temos aqui um eixo, na horizontal, chamado de eixo de vibração. Esse eixo, ele vai separar a parte de cima da onda da parte de baixo, ou seja, vai separar a parte de cima, que é a nossa crista, da parte de baixo, que é o vale, que é o ponto mais baixo da onda. Se a gente tiver uma onda periódica, o ponto de crista até o eixo de vibração tem a mesma altura ou profundidade do vale até o eixo de vibração. A essa distância, a gente vai estar chamando de amplitude e simbolizando pela letra A. Uma outra coisa também importante a gente destacar é que, uma vez que você tenha uma repetição de uma onda, a distância equivalente a essa repetição, a gente vai simbolizar pela letra lambda, que vai significar comprimento de onda. Então, de uma crista para uma crista, eu tenho uma repetição, ou seja, tenho aqui, um momento em que a onda começa a se repetir. Ou, se você tiver uma oscilação completa, que é ter a parte de cima mais a parte de baixo da onda. A uma oscilação completa, essa distância também equivale a um comprimento de onda, no qual a gente vai estar simbolizando pela letra lambda. A gente também pode ter um comprimento de onda a distância de um vale até outro vale. Então, de um vale para outro vale, nós temos um comprimento de onda. Se a gente fosse contabilizar quantos comprimentos de onda nós teríamos aqui para essa onda, nós teríamos aqui, daqui para cá, um comprimento de onda, mais outro, 2 comprimentos de onda, 3 comprimentos de onda, 4 comprimentos de onda, tá vendo? Então, para essa onda aqui esquematizada, nós teríamos 4 comprimentos de onda. Então, isso é muito importante saber conferir e também saber em que ponto é possível a gente começar a contabilizar o comprimento de onda. Já que a gente está falando de comprimento de onda, o que basicamente o que é o comprimento de onda? É a distância percorrida por uma onda durante cada período. Então, como as ondas vão se repetir sempre no mesmo intervalo de tempo, por se tratar de uma onda periódica, tá? Então, essa distância ali percorrida equivale a um comprimento de onda. Então, é muito importante que vocês lembrem que a distância bem definida para uma repetição equivale a um comprimento de onda. Então, também quero destacar aqui que para cada um comprimento de onda, eu tenho um tempo de repetição. Esse um tempo de repetição, nós vamos estar denominando de período. Já já a gente fala um pouco mais sobre ele. Bem, para ondas que acontecem em superfícies líquidas, imagina que caiu aqui uma pedra, perturbou então aqui e houve a formação de uma onda no líquido. Como é que eu vou contabilizar o comprimento de onda? Fácil. De uma frente de onda, cada ciclo desse equivale a uma frente de onda.
de uma frente de onda para uma outra frente de onda, nós temos um comprimento de onda. Cada frente de onda dessa é como se fosse uma crista, tá bom? Então, aqui é como se eu estivesse pegando dessa distância daqui para cá, ó. Então, eu teria um comprimento de onda, porque eu tenho uma repetição dessa onda, tá bom? Bem, caso tenhamos uma onda sonora, como é que nós faríamos, então, para contabilizar esse comprimento de onda? Eu fiz uma associação dessa onda sonora em forma de uma variação de pressão. Então, a gente vai estar notando que, aonde eu tiver uma região de compressão para uma outra região de compressão, eu tenho um comprimento de onda. Então, é fácil da gente conseguir aqui, né, conseguir localizar esse comprimento de onda, uma vez que a gente tem uma expressão, vamos dizer assim, gráfica, uma representação gráfica, tá, dessa onda sonora. Então, aí ficaria a dica para que vocês consigam simplesmente identificar esses comprimentos de onda por meio das variações de pressão. É possível fazer isso também para as zonas de rarefação. Então, é importante você encontrar o principal ponto onde está ocorrendo uma rarefação e outra rarefação, tá bom? Uma outra forma é a onda propriamente dita, ó. Então, a onda, uma vez consolidada, imagina que a gente tem aqui uma corda amarrada nesse motorzinho que fica girando para cima e para baixo, produzindo pulsos nessa corda. Então, aqui nós temos vários pulsos sendo, né, produzidos. Observa que cada pulso é produzido no mesmo intervalo de tempo. Então, denotando aqui, nós teríamos, olha, desse ponto até o ponto mais alto, uma amplitude, e desse ponto central, que seria o nosso eixo de vibração, até o ponto mais baixo, uma outra amplitude. Se a gente fosse denotar aqui, ó, a gente teria basicamente, cadê? De um comprimento de onda aqui é mais difícil porque está em movimento, ó, mas daqui para cá, tá vendo? É difícil a gente conseguir aqui pelo menos riscar, ó. De um comprimento de onda para outro comprimento de onda, nós teríamos aí então uma repetição que equivale a um período, tá bom? Então é como estaria acontecendo, né, a propagação de uma onda por meio da produção de pulsos. Bem, agora eu quero destacar para vocês o que a gente vai estar chamando de período e frequência de uma onda. Primeiro que o período, ele equivale ao tempo de uma repetição. A cada repetição, nós teríamos um comprimento de onda, e cada um comprimento de onda equivale a um tempo bem definido, chamado de período. Como ele equivale a um tempo, no sistema internacional, ele é dado em segundos, o que não acontece com a frequência. A frequência já equivale ao número de repetições na unidade de tempo. No sistema internacional, ela vai ser o inverso do período. Tanto é que, se eu quiser fazer uma relação entre frequência e período, a frequência vai ser o inverso do período. Por isso que a unidade dela, que é o Hertz, Hz, é o inverso do segundo, tá vendo aqui, ó? É o segundo a menos 1, que equivale ao Hertz, tá bom? Bem, nós temos alguns exemplos que eu coloquei aqui para a gente poder, né, fazer referência à frequência. Por exemplo, essa estação de rádio, Tribuna FM do Espírito Santo, ela tem aqui um valor de 99,1 MHz. Então, ao observar a unidade, eu sei que a onda produzida de rádio, que transporta a mensagem do Tribuna FM do Espírito Santo, é da ordem de 99,1 MHz. Mas o que é um Hertz daqui, gente? O que é o Hertz? O Hertz equivale a uma repetição da onda em um segundo. Então, por exemplo, aqui, ó, todas essas ondas acontecem em um segundo. A primeira tem uma repetição. Então, uma repetição, 1 Hertz. Aqui eu já tenho 2 repetições em 1 segundo, 2 Hertz. 3 repetições em 1 segundo, 3 Hertz. Então quer dizer que 99,1 MHz equivale a 99,1, 10 a sexta repetições em 1 segundo? Perfeito, gente. Esse valor aqui, ele é absurdamente elevado. Ele equivale a um valor extremamente elevado. Vou pegar, então, aqui 10 a sexta, ó. Equivale, então, como eu já andei com a vírgula com uma casa, 2, 3, 4, 5, 6.
olha quanto nós teríamos aqui, ó, 99 milhões, tá? 99 milhões e 100 mil repetições em um segundo. Isso equivale, tá, à onda propagada pelo Tribuna FM do Espírito Santo. Imagine aquela que eu mostrei para vocês. Isso aqui é uma onda de rádio. O micro-onda é maior que isso. O infravermelho é maior que isso. A luz visível maior. A ultravioleta maior. Raio-x maior ainda, pessoal. Então, quanto maior for a frequência, maior o número de repetições em um segundo para que ela seja representada em hertz. Tá bom? Vamos ver aqui um comparativo entre comprimento de onda e frequência. Observe uma coisa, olha, que aqui eu tenho a primeira frequência, que ele chamou de frequência baixa F1, ó. Observa que eu tenho 1, 2, 3 repetições, né? Enquanto aqui eu tenho 3 repetições, na segunda onda eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 repetições aproximadamente. Tá vendo? Então a gente nota que a frequência 2, ela já é maior do que a frequência 1. Mas a onda 2, ela tem uma característica interessante em relação à onda 3, aqui embaixo. Então, vamos chamar aqui, a dizer que essa onda seria a onda 1, teríamos aqui a onda 2 e aqui embaixo a onda 3, tá? Como a gente está dizendo que a onda 1 e a onda 2, ambos têm amplitude A1, então elas têm a mesma intensidade, tá? Então, porque eles têm a mesma amplitude, mas a onda 2 já tem uma frequência maior do que a onda 1. Porém, a onda 2 em relação à onda 3, eles têm o que aqui? Eles já vão ter o mesmo comprimento de onda, e se eles têm o mesmo comprimento de onda, significa dizer também que eles têm a mesma frequência. Por isso que eu digo que o comprimento de onda da onda 1, ele é maior do que o comprimento de onda 2. O que a gente está notando? Que aquele que tem maior comprimento de onda vai ter a menor frequência, ou seja, ele repete menos. Quem tem maior comprimento de onda demora mais para repetir, então também vai ter maior período. Quem tem maior comprimento de onda tem a menor frequência e tem maior período, ou seja, maior comprimento de onda, maior período, menor frequência, ou seja, repete menos. Então, a onda 1 repete menos em relação à onda 2. Então, a onda 2 tem maior frequência do que a onda 1, porém, a onda 2 em relação à onda 3 tem maior amplitude, note, mas tem a mesma frequência. Então, tome cuidado com essas relações, que elas são bem importantes aí. Às vezes, você vai comparar as ondas, às vezes elas podem ter mesma amplitude, diferente frequência, ou às vezes elas podem ter mesma frequência e diferentes amplitudes, tá bom? Então, aí fica a dica para que vocês consigam visualizar a relação entre o comprimento de onda e a frequência. O que eu posso dizer, então? Que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Já o comprimento de onda é diretamente proporcional ao período. Tá bom, gente? Bem, agora, ao ter a análise para uma onda transversal, é importante a gente mensurar a sua velocidade com que essa onda ela é transportada. Ela é uma onda periódica, ela se repete no mesmo intervalo de tempo aqui, tá? Porém, eu quero acompanhar a velocidade de propagação dessa onda. Gente, por ela ser uma onda que se repete no mesmo intervalo de tempo, a sua velocidade de propagação vai ser a sua distância percorrida no tempo, porque ela é uma onda que ela tem velocidade constante. Por ela apresentar uma velocidade constante em um mesmo meio, ela vai ter velocidade constante, porque ela é uma onda também periódica, ela se repete no mesmo intervalo de tempo, tá bom? Então, por ela ser constante, como é que eu meço a velocidade quando eu tenho algo constante? É o espaço dividido pelo tempo. Quem vai fazer o papel do espaço é o comprimento de onda e quem vai fazer o papel do tempo é o período, tá bom? Como a gente mostrou há pouco, o inverso do período é a frequência, então a gente tem duas maneiras de mensurar
a velocidade de propagação para uma onda transversal do tipo periódica. É o comprimento de onda pelo período, ou vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, aqui a gente já percebe que quem tem maior comprimento de onda tem menor frequência, tá bom? Unidade que tu vai medir a velocidade não muda, gente. No sistema internacional, a tua velocidade vai ficar medida em metros por segundo, comprimento de onda em metro, período em segundo. A mesma coisa acontece aqui, ó. Já a frequência, ou melhor, o comprimento de onda, o comprimento de onda é dado em metros, tá bom? Metros, e a frequência dado em hertz. Outra forma de poder medir a velocidade de propagação de uma onda também transversal, só que uma onda que vai acontecer em meio a uma corda, é você ter uma corda esticada e produzir um pulso nela. Exemplo, instrumento de corda. Você tem instrumento de corda, os instrumentos de corda, eles estão tensionados, eles têm massa, têm comprimento, e você, ao dedilhar, você está perturbando essa corda. Logo, você vai gerar nela uma onda. Para calcular essa velocidade de propagação, você vai utilizar agora uma relação chamada de fórmula de Taylor, onde a velocidade de propagação é igual à raiz quadrada da força tensora mantida na corda pela densidade linear. O que é a densidade linear? É a massa distribuída no comprimento, tá bom? Então, os elementos ficariam F equivale à força tensora, tá? O μ equivale à densidade linear da corda, o m é a massa da corda e o L vai equivaler ao comprimento dessa corda. Então, agora vamos ver se você vai lembrar do que a gente discutiu ao longo deste capítulo. Vamos lá, primeira questão, diz assim: toda onda é caracterizada por uma amplitude, uma frequência, um comprimento de onda e uma velocidade de propagação. Dentre essas grandezas, as que dependem exclusivamente da fonte emissora das ondas são. Pessoal, vou mostrar de novo aqui para vocês, ó. Quem está produzindo essa onda aqui é essa fonte, tá vendo aqui, ó? Essa fonte, se ela esticar um pouco mais acima, ela vai aumentar a amplitude. Se essa fonte passar a girar um pouco mais rápido, a oscilar um pouco mais rápido, ela vai alterar a frequência, né? Então, se ela altera a frequência, ela também altera o período, tá bom? Se altera a frequência, altera o período. Mas pode ser que o comprimento de onda, tá? E a velocidade de propagação pode ou não alterar, dependendo do meio onde essa onda esteja se propagando, tá bom? Em geral, também tem como modificar o comprimento de onda, mas a velocidade de propagação, para o meu meio em geral, a gente não consegue fazer isso. Portanto, o que depende exclusivamente da fonte, letra A, pode ser a amplitude e a frequência? Não só pode, como é a letra A. A amplitude e velocidade, eu não consigo aqui alterar a velocidade, tá bom? Então, uma coisa que depende exclusivamente da fonte seria a amplitude e a frequência. Poderia ser a amplitude e o comprimento de onda? Bem, pessoal, a amplitude sim, mas o comprimento de onda ele vai depender, às vezes, do meio no qual essa onda está se propagando, tá bom? Letra D, velocidade e comprimento de onda, também não. Aqui, frequência sim, mas comprimento de onda não. Então, a alternativa correta, letra A. Vamos para a próxima? Exercício número 2. As figuras ilustradas abaixo representam ondas geradas pela queda periódica de pequenas pedras em dois recipientes idênticos contendo a mesma quantidade de água. Considere as afirmativas abaixo. Primeira afirmação: o comprimento de onda é maior no recipiente 2? E nós notamos que sim, ó. Olha daqui para cá o comprimento de onda 2. Olha o comprimento de onda 1, ó. Então, o lambda 2 é maior do que o lambda 1, realmente. Então, a afirmação 1, ela é verdadeira. A frequência da onda é maior em 2? Não, gente. Nós vimos há pouco que quem tem maior comprimento de onda, tá, vai ter menor frequência. Então, a afirmação 2 está incorreta, tá bom? 3. A velocidade de propagação da onda é maior no recipiente 2, mas os dois não estão na água, pessoal, pelo que ele está falando aqui, ó. As duas ondas acontecem na água. Então, uma vez que o meio foi definido como sendo o mesmo, eu posso
ter comprimento de onda, frequência diferente, mais a velocidade de propagação. No recipiente 1 acaba sendo igual ao do recipiente 2, logo a afirmação número 3 ela é falsa. Então, apenas a afirmação 1 é verdadeira, a alternativa correta, a letra E, papai. Exercício 3. Uma onda senoidal que se propaga em uma corda, como está sendo mostrado aí, ó, é produzida por uma fonte que vibra com uma frequência de 150 Hz. Então, ele já está me fornecendo a frequência 150 Hz. O comprimento de onda e a velocidade de propagação são. Então, ele quer saber quanto vale o comprimento de onda, tá bom? E quanto vale a velocidade de propagação. Pessoal, nesta corda aqui, a gente consegue verificar que há um comprimento de onda, porque uma repetição mais uma metade, ó. Então, eu tenho um comprimento de onda mais a metade do comprimento de onda. Tudo isso aqui equivale a quanto? A 1,2. Então, eu tenho um comprimento de onda mais metade, é 0,5 do comprimento de onda. Isso aqui é igual a 1,2, pessoal. Então, dá 1,5 vezes o comprimento de onda é igual a 1,2. Então, para calcular o comprimento de onda, eu vou pegar 1,2 dividido por 1,5, que é a mesma coisa que 12 dividido por 15, né, gente? Que aqui é o mesmo número de cada decimais, ó. Então, dividindo, nós vamos ter que o valor do comprimento de onda será igual a 0,8, que poderia ser a letra A, B ou C, logo de cara. Como eu pretendo calcular a velocidade de propagação, nós vimos há pouco que essa velocidade é dada como sendo o comprimento de onda vezes a frequência. O comprimento de onda é 0,8 e a frequência, no nosso problema, 150 Hz. Então, se você pegar 0,8 e multiplicar com 150, o valor encontrado será de 120 metros por segundo. Logo, a alternativa correta seria a letra B de bola. Vamos para a próxima, gente. Número 4. Uma das extremidades de uma corda de nylon está presa a um suporte fixo no topo de um poço vertical, de uma mina com profundidade, opa, uma informação importante, ó. Se a profundidade aqui da mina é 100 metros, significa dizer que a corda, ela tem um comprimento de 100 metros. A corda fica esticada pela ação do peso da caixa de minérios, com uma massa igual, olha a massa de minério bem aqui, ó, pendurada no final da corda. A extremidade inferior da corda. A massa da corda é igual a 5 kg, tem 5 kg de massa, né? Um geólogo no fundo da mina, balançando lateralmente, ele vai balançar aqui, ó. No momento que ele balança, ele vai produzir um sinal, e esse sinal, ele gera uma onda que tem uma velocidade de propagação que vai chegar até o seu colega que está lá em cima, né? Qual a velocidade da onda transversal que se propaga na corda? Vamos lá, então? Para calcular a velocidade de propagação, nós vimos que nada mais é do que a força tensora dividido pela densidade linear. Bem, a força tensora, nós conseguimos ver que essa força tensora, ela vai ser o peso da corda mais o próprio peso do minério que está aí, ó. Peso do minério. Para calcular o peso, gente, para calcular o peso da corda, basta pegar a massa da corda vezes a gravidade. Então, o peso da corda é a massa da corda, 5, a gravidade vale 10, logo o peso da corda, nós notamos que ele vale 50 newton. Para calcular o peso do minério, nós vamos pegar a massa do minério vezes a gravidade. Então, o peso do minério vai ser a massa do minério, que é 35,5, vezes a gravidade, que pode ser colocada como sendo 10. Logo, a gente vai concluir que o peso do minério dá 355 newton. Logo, a gente conclui que a força tensora é somar os dois aqui, ó. Somando os dois, nós vamos ter um total de 405 newton. Pronto. Já obtive o valor da força tensora. Agora eu preciso calcular
Qual a densidade? A densidade linear é a massa dividida pelo comprimento. A massa da corda, como ele falou, vale 5, e o comprimento da corda, 100 metros. Então, aqui eu terei um valor que é de quanto? Esse valor aqui, então, será de 0,05 quilograma, que é a massa, por metro, que é o comprimento. Logo, eu consigo calcular a velocidade de propagação como sendo 405 dividido por 0,05. Quando eu dividir 405, tá? 405 por 0,05, nós vamos encontrar o valor que é 8.100. E 8.100, a raiz quadrada de 8.100 vale 90. Portanto, a velocidade de propagação da onda na corda vai ser da ordem de 90 metros por segundo. Então, peguei uma questão aí bem diferente do normal para a gente fazer uma aplicação, né, envolvendo muitas coisas que a gente precisava relembrar lá de física 1, né, ou do primeiro ano, tá bom? Exercício número 5 é o nosso último exercício de hoje. É uma questão tirada da prova do Enem 2013. Uma manifestação comum das torcidas em estádio de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocar lateralmente, ficam em pé e se sentam sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo que se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva, conforme a ilustração. Então, quem já foi no estádio já deve um dia ter feito uma ola, que é só se levantar e jogar os braços para cima e depois de sentar. E aí a onda está sendo formada. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora. Então, uma coisa já está sendo informada, ó. A velocidade de propagação, 45 km por hora. E que cada período de oscilação contém 16 pessoas que se levantam e se sentam organizadamente e distanciadas entre si de 80 centímetros. Então, as pessoas estão entre si 80 centímetros, que é 0,8 metros. Nessa ola mexicana, a frequência da onda em hertz é o valor mais próximo de quanto? Pessoal, então vamos lá, ó. Como ele quer que a gente calcule a frequência, e a frequência tem que estar em hertz, que equivale a uma unidade do sistema internacional, então todos os outros valores têm que estar no sistema internacional. Por isso que eu já peguei 80 centímetros aqui, ó, já transformei ele para metro. O outro ponto é transformar a velocidade, está em km por hora, basta dividir por 3,6. Quando você dividir 45 por 3,6, você vai encontrar o valor de 12,5 metros por segundo. Ó, como a gente viu na aula, para calcular a velocidade de propagação, basta pegar o comprimento de onda vezes a frequência. Então, a frequência, você vai pegar a velocidade de propagação e dividir pelo comprimento de onda. Olha, eu já tenho a velocidade. Neste caso, a velocidade é 12,5. Está faltando determinar o comprimento de onda, tá bom? Então, ele diz o seguinte, que cada período de oscilação, lembra, uma oscilação, um comprimento de onda, tá bom? É composta de 16 pessoas. Então, como é que eu vou fazer para calcular, né, o comprimento de onda? Observa, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Mas 5 pessoas dão distância de quanto? 80, 80, 80, 80. Ou seja, essas 5 pessoas formam 4 espaçamentos de 80. Como eu tenho 16 pessoas, se eu colocar 16 pessoas uma do lado da outra, vão dar 15 espaçamentos de 80 centímetros. Então, tá? A gente pode dizer que o comprimento de onda equivale a 15 vezes o espaço de 80 centímetros, que é 0,8, né? Então, se você pegar 15 vezes 0,8, você vai chegar no valor que equivale a 12 metros. Ou seja, um comprimento de onda, que é
né, um período de oscilação, a distância equivalente será de 12 metros. Então, você vai pegar aqui e substituir, ó, por 12. Quando você fizer a conta, você vai ter 12,5 dividido por 12, gente. Isso aqui vai dar 1,0416 Hz. Como ele quer saber o valor mais próximo, ó, mais próximo, o valor mais próximo disso aqui, gente, com certeza a letra C, é o valor 1. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Curta aí a nossa aula e até a nossa próxima aula, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.